Bom, seguimos agora falando de esporte na TV Bom Dia, por isso está aqui o Edson Castro, jornalista esportivo do Bom Dia. Seja bem-vindo, Edson, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro, boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, tá escutando aquela musiquinha, Marcão? Bota uma musiquinha do Paraguai aí, ó, porque é o seguinte, ó. Tem uma cúmbia paraguaia que, aliás, vou te dizer, olha... nosso forró, viu? Olha, o Ávalos, a pergunta vai ser, o que tu sabe, Ávalos, do futebol gaúcho, hein? O Ávalos que chegou ontem, se apresentou aí junto com o Ipiranga, primeira vez dele também no Brasil, né? E há de se entender um pouco também que no Paraguai você tem o espanhol e tem outras línguas lá, o guarani, enfim, alguns dialetos locais e algumas pessoas acabam vindo para cá e tendo dificuldade de se comunicar através da língua local, enfim. Mas o Ávalos está aí, foi apresentado ontem, primeira experiência dele no futebol brasileiro, e tomara, né, que ele consiga se dar bem aí no Ipiranga. O Ávalos, que veio do 13 de fevereiro, que foi adversário do Ipiranga num amistoso, poucos anos atrás, e que o 13 de fevereiro tinha como gerente de futebol o Rivarola, né, que era ex-jogador do Grêmio. O Rivarola também esteve em Erechim nessa oportunidade. Muito bem. Bom, já que nós estamos falando do Ipiranga, o Ipiranga ontem, assim como o Grêmio, o Inter se reapresentou e começou os treinamentos, né? Exatamente. Ontem nós tivemos a apresentação de muitas equipes do futebol brasileiro na região central, na região sul, na região nordeste, enfim, vários clubes realmente se apresentando para a temporada. O Ipiranga também iniciou a sua pré-temporada ontem, com mais ou menos 30 dias de trabalho até a estreia na Copa do Brasil. A estreia na Copa do Brasil, que deveria acontecer lá pelo dia 14, foi antecipada, muito provavelmente. A data que vai sair nos próximos dias vai ser efetivada por dia 6 de fevereiro, Ipiranga e Votuporanguense em São Paulo. Então isso dará aí mais ou menos 32, 33 dias de preparação até a estreia na primeira competição oficial. E logo em seguida já tem o Campeonato Gaúcho, começa lá no dia 17 de fevereiro. A gente conversou ontem também com o preparador físico, Alexandre Andrés, justamente sobre esse período, né? Então a gente está trazendo uma entrevista que vai para o jornal impresso da edição de sábado, mas dá para antecipar também que o Ipiranga vai agilizar alguns trabalhos, ou seja, vai antecipar algumas etapas do trabalho de preparação física, justamente para que em 30 dias o grupo esteja pronto para a estreia em competições. Ontem se apresentou a maior parte dos jogadores, alguns estão chegando hoje e amanhã, lembrando que final de semana nós vamos ter treino normal lá no Colosso da Lagoa, talvez a gente vá ter entre 3 e 4 amistosos até o início de fevereiro, justamente para testar essa equipe do Ipiranga. O Círio Quadros não falou sobre isso ontem, mas ele quer amistosos fortes, ele não quer nenhum jogo-treino contra equipes amadoras, ele quer amistosos que realmente consigam dar uma noção do quanto preparado está essa equipe. Existe até uma possibilidade de o Ipiranga enfrentar a equipe do Grêmio. É uma das expectativas aí que se comenta nos bastidores. Muito bem, a Caliandra Alves Dias foi junto com o Edson, o Fernando também foram lá acompanhar essa abertura dos trabalhos, conversou com o Ávalos, conversou com o Wagner e agora você vai conhecer quem é esse novo Ipiranga de cara nova em 2019. Te liga! Sorrisos e descontração marcaram o início da pré-temporada do Ipiranga, que ocorreu na tarde desta quinta-feira no gramado do Colosso da Lagoa, onde os 25 jogadores realizaram o primeiro treino. Nesta quinta-feira, o Ipiranga deu o pontapé inicial para a pré-temporada 2019, onde neste ano vai disputar a divisão de acesso, a Copa do Brasil e também o Brasileirão Série C. Neste ano, os torcedores irão se deparar com caras novas dentro de campo, entre eles a do atacante paraguaio Ávalos. Esta é a primeira vez que o jogador defende uma equipe brasileira. Segundo o dianteiro, ele está muito contente por vestir a camisa do Canarinho e ajudar os companheiros. Tocando e demonstrar também aos dirigentes lo que eu sei fazer e ajudar o equipo, a todos meus companheiros. O zagueiro Wagner também está de volta ao Colosso da Lagoa e a experiência na divisão de acesso pode auxiliar a equipe nesta temporada. A minha volta, para mim, é muito gratificante, né? Eu vesti a camisa de um grande clube do interior do estado, que é o Ipiranga, que tem uma história gigante e maravilhosa. Eu espero fazer um excelente trabalho, né? A minha outra passagem foi um pouco conturbada com
Infelizmente tivemos um descenso no Campeonato Gaúcho, mas eu venho com uma mentalidade diferente, né? Já tenho também um pouco de bagagem na divisão de acesso, né? Consegui com muita dificuldade, com méritos também, ajudar outras duas equipes a voltar à elite do futebol gaúcho e espero fazer o mesmo pelo Ipiranga. Por outro lado, o técnico Círio Quadros mostra preocupação. Isso porque o primeiro jogo do Ipiranga na temporada será em fevereiro, contra o Votuporanguense pela Copa do Brasil. Já na divisão de acesso, o Canarinho entra em campo no dia 17, contra o Esportivo. Essa é a nossa preocupação no início, né, do trabalho. A gente tem menos do que 30 dias aí para estrear na Copa do Brasil. Agora, o objetivo principal, nós sabemos, é a divisão de acesso, né, colocar o Ipiranga, uma das duas vagas aí, chegar na final para jogar o gauchão do ano que vem, né? Essa Ipiranga está fora do lugar hoje na divisão de acesso, não menosprezando esse campeonato, que é um campeonato muito importante, muito bom, mas o Ipiranga tem que estar na Série A do gauchão para depois sim, na Série C, entrar até como moral, né, como uma equipe já de primeira divisão. O alívio dessa temporada é em relação ao calendário de jogos. No ano passado foram mais de 10 partidas consecutivas, o que ocasionou no desgaste físico dos jogadores. Então já no dia 6 de fevereiro, possivelmente, nós teremos o primeiro jogo da Copa do Brasil contra a difícil equipe do Votuporanguense, campeã da Copa Paulista de futebol. E além disso, nós teremos a divisão de acesso, né? Começando no dia 17 de fevereiro, um jogo também difícil lá em Bento Gonçalves contra a equipe do Esportivo. Esse ano a grande diferença é que nós teremos poucos jogos sombreando as competições principais de Ipiranga, que é a divisão de acesso e a Série C do Brasileiro. O ano passado foram 11 jogos, foi muito desgastante do ponto de vista físico, técnico, psicológico. Esse ano nós teremos apenas duas partidas, 2 jogos que estarão sombreando exatamente os 2 jogos finais, né? Mas é uma condição então muito melhor do que a gente teve em 2018. A gente espera estar nesses 2 jogos finais aí, decidindo quem sobe aí para a primeira divisão. O Ipiranga de 2019 será comandado pelo técnico Círio Quadros, que terá no elenco goleiros David e São José, Renato, Gritti e Alan, que renovaram com o Ipiranga. Laterais: Juan, ex-Barra de Balneário Camboriú, Guti, que renovou seu contrato. Zagueiros: Wagner, ex-Gaúcho, Rafael Klein, ex-Lajeadense, Léo Canu, ex-Cruzeiro de Porto Alegre, Guilherme e Schneider, que renovaram os seus contratos. Volantes: Henrique, ex-Lajeadense, Fidelis, Feijão, Faísca e Fábio, que renovaram os seus contratos. Meio-campo: Pedro Pires, ex-Bom Sucesso do Rio de Janeiro, Flávio Paulino, ex-Camboriú e João Vitor, ex-União Frederiquense. Atacantes: Ávalos, ex-13 de fevereiro, Jackson, ex-7 de setembro, Joãozinho e Café renovaram o seu contrato com o Ipiranga. Lima, ex-Glória de Vacaria e Marcinho, ex-Barra. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia. Vamos voltar agora para falar de Grêmio e Internacional. A dupla se apresentou ontem, mas também o Grêmio e Inter estão em campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tanto o Inter quanto o Grêmio estrearam com vitória, né, e enfrentando equipes mais fracas dentro da competição. O Internacional fez 4-1 na equipe do Trem lá do Amapá. O Grêmio jogou um pouquinho mais tarde, fez 7-0 no San Raimundo. E é a base, né? É a base tanto de Inter quanto de Grêmio. Alguns jogadores que tanto o Grêmio quanto o Inter têm expectativa de que possam subir aí pro profissional nos próximos anos. E vale lembrar que a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição bastante importante, a mais importante do futebol brasileiro hoje na base, e que acaba revelando sim alguns talentos aí para o futebol profissional. Então fica essa expectativa, o Inter tentando voltar também a conquistar essa competição, já faz algum tempo que não conquista, o Grêmio também, enfim, expectativa aí dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já começou e vai se desenrolar aí durante o mês de janeiro. Bom, vamos para a contracapa do Bom Dia, Marcão, porque é o seguinte, tem destaque para quem está ligado hoje. Hoje é os 5 desafios que o Atlântico terá em 2019. Quais são alguns deles, Castro? A gente listou aqui 5 que a gente entende que sejam alguns dos principais desafios que o Atlântico vai ter na temporada. Talvez o principal deles seja a questão da liderança, que a gente comentou ontem no Minuto Bom Dia,
e saíram jogadores importantes como Café, Kiké, o Gé, que são lideranças, né? E aí o Atlântico vai ter que buscar novas lideranças a partir desse ano. Alguns jogadores, como o Silva, que a gente citou aqui na reportagem, podem ter esse protagonismo, podem se tornar líderes dentro do vestiário, dentro da quadra. O Silva já tem uma certa experiência. O Alan, que embora muito jovem, também talvez vai ter que buscar isso pelo destaque que ele teve no ano de 2018. E o Careca, que é o goleiro que permanece para a segunda temporada. Chegam Gessé e Caio Júnior, que também são importantes. Agora, o Atlântico se reformula. Por quê? Careca vai para a segunda temporada apenas. O Silva, embora tenha voltado, vai apenas para a segunda temporada. Lucas, embora tenha voltado, chegou em meio do ano. Quer dizer, o Atlântico carece um pouco dessa liderança e vai ter que buscar isso dentro dessa temporada. E alguns outros desafios, como a manutenção do Giba. O Giba, que fez um bom ano de 2018, chegou lá em 2017 como um bombeiro naquela época, né? Só que vai ser mais exigido esse ano, quer dizer, vai ter uma cobrança maior do torcedor para cima do trabalho do Giba, e o Giba vai ter que saber conduzir isso. Enfim, alguns destaques aí que a gente traz na edição do Jornal Bom Dia desta sexta-feira. Muito bem, fim de semana aí também tem sempre bastante informações de esporte. Na segunda a gente conta com você aqui de novo, viu, Castro? Obrigado. Jornalbomdia.com.br, a gente vai atualizando as informações ao longo do final de semana.